Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje, rapaz do céu, vocês não estão ligados no ouro que eu trouxe. Não tem nem muito o que eu falar, fi. Essa é a braba. Talvez a melhor que eu li agora até em 2024 aí das novidades. Então, né, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Não importa se você não tá no alto de um céu noturno, ou se tá preso, sendo invisível na miséria de uma favela. No meio dos escombros e lixo, uma mão se ergue. Desde que você queira brilhar, desde que você tenha luz em seu coração. Se você acredita, então você é uma estrela. Em frente a uma ferraria, um garoto observa uma espada. Ele sorri, dizendo que nunca fica enjoado de observar ela. Alguém de repente chama ele, dizendo que sabia que ele tinha se distraído de novo. O protagonista a reconhece como Gemina, que o chama de Vlad, dizendo que ultimamente ele tem ficado muito distraído. Ele fala pra ela pegar leve, porque esse é um dos poucos prazeres que ele tem na vida. Porém, a Gemina avisa que ele ficar parado aí igual um louco tá fazendo um monte de gente falar sobre ele. Ele quer saber o que estão falando sobre ele e ela olha pros lados. Se aproxima e pergunta se ele ainda escuta aquela voz quando olha pra uma espada. Ele parece ignorar e ela diz que pelo visto ele fez algo terrível na vida passada. Que tipo de pessoa ia ser atingido por um raio no meio do nada, ainda mais um raio negro? Ela avisa que é melhor ele ficar mais tempo em casa, já que o novo bispo não gosta muito desse tipo de presságio. Além disso, ele trabalhava para a Inquisição, então se ele ficar sabendo dessas coisas, ele pode ser queimado na estaca. O Vlad diz que ela tá exagerando e ela responde que ele nunca escuta. E lembra ele que várias pessoas viram ele ser atingido pelo raio, então é bom ele não ficar dando mais razão ainda para ser interrogado pela igreja. O Vlad fala que isso não faz sentido algum e tudo que ele tá fazendo é procurar por uma espada. Ela diz que às vezes ele é muito frustrante e pergunta por que ele só não compra no crédito. O Vlad fala que é cara demais. Ela diz que não faz sentido, é só um pedaço de metal, então quão caro pode ser? Depois de um breve silêncio, ele diz que custa 5 ouros. A Gemina fala que ele deve estar brincando. Com 5 ouros dá pra viver o ano inteiro, o que é muito melhor do que um pedaço de metal. De repente alguém grita, perguntando quem chamou aquilo de pedaço de metal. É o ferreiro daquele lugar, dizendo que ratos de bueiro igual os dois nem merecem olhar para aquela obra-prima. Porém, a Gemina fala que na frente dessa loja dele só passa rato de bueiro mesmo, então quem que ele espera que compre esse negócio? Por acaso o velhinho já tá tendo demência? O ferreiro diz que ela é uma pestinha por ter falado um negócio desses. Mas a Gemina continua, dizendo que ela não sabe por que ele faz espada, já que não tem nenhum cavaleiro nessa cidade. O velho grita com os dois, falando pra eles voltarem pra loja deles logo e irem lavar uns pratos. A garota fica com raiva, perguntando como ele tem coragem de falar isso pra uma jovem lady. O Vlad puxa ela e diz pra ela parar de provocar o ferreiro, que tá xingando, falando que não vai gastar mais palavra com os dois. Vendo eles irem, o velho pensa que são dois podres mesmo. Ele salvou os dois da miséria e agora tá sendo pago com insultos. Naquela época fria, foi ele que deu um monte de comida. Ele fica com raiva e decide voltar pra loja, mas não antes de perceber algo. As pegadas cravadas do Vlad na névoa indicam que mais uma vez ele ficou um tempão ali parado. Mas o ferreiro disse que ele devia estar pensando em como sobreviver e não em como conseguir uma espada. Quem vem de um lugar como esses não pode ficar enchendo a cabeça de sonhos, ou vai terminar amargurado e desapontado. Isso é algo que esse ferreiro sabe muito bem. Observando a espada, ele diz que só vai vender isso para alguém que tenha a capacidade de sair desse lugar. Ele não quer deixar essa obra-prima dele ficar mofando aqui para sempre. Porém, observando a lâmina, ele diz que de certa forma lembra o garoto. Até mesmo na sujeira dessa favela, ele de alguma forma ainda consegue brilhar. Essa cidade é o ponto principal de trocas da região norte e é comandada pela poderosa família Bayezid. Essa é a região de Squara. Porém, embaixo de toda essa beleza e brilho existe sombra. E é precisamente onde a favela fica, um lugar onde tudo que é considerado lixo e nojento é abandonado. A cena muda para um bar movimentado. No segundo andar, um cara carrega uma garota pelos cabelos, perguntando se ela realmente vai querer enganar ele assim. Sendo arrastada, ela quer saber o que ele tá querendo dizer com ser enganado. Ele diz que é um mercenário há 20 anos e não aceita ser enganado. Alguém desce as escadas dizendo que ali nunca se tem um momento de paz. O careca aponta pro Vlad e diz que é uma boa ele ter aparecido e manda chamar a madame daquele lugar. O Vlad avisa que para passar um tempo com a madame o valor é em ouro e não em prata. O careca com raiva diz que esse lugar é um lixo para ser gasto com ouro e fala que com essa grana ele comprava até a mãe dele. O Vlad fica só encarando. Mas o careca fala que essas velas que eles estão usando são uma enganação. Ele não tinha nem tirado a camisa direito e o negócio já tinha se apagado. O Vlad pergunta se ele realmente achava que ia conseguir se divertir com uma vela de 5 minutos.
e diz que se ele tá tão pobre que não consegue comprar mais tempo, deveria ir pra casa e apertar a bunda da própria esposa. O cara tá com a veia explodindo até na careca. E o Vlad diz que ele é muito barulhento, então vai ter que mostrar algo. Ele aponta pro relógio e diz que eles vão usar aquilo pra saber se a vela realmente dura 5 minutos. Se a vela realmente não durar, ele pode tirar toda a frustração que quiser na mulher que ele tá segurando. O careca com raiva diz que não tá afim de acreditar em um monte de enganador igual ele. O Vlad diz que ele vai ter que participar dessa aposta e se a vela durar mais de 5 minutos, aí ele vai ter que apanhar até perder uns anos de vida. O mercenário fica se tremendo, se perguntando como é possível um moleque tão novo ter um olhar tão assustador. Só que sem hesitar, o Vlad acende o fósforo e diz que agora eles vão descobrir quem é o enganador. O careca fica suando. Enquanto o tempo vai passando e a garota observa. Todo mundo do bar tá querendo saber o que vai acontecer no final das contas. Até que finalmente a vela se apaga. O careca se vira pro relógio e vê que 5 minutos se passaram. E já toma uma paulada na cara. O coitado cambaleia pra trás. E o Vlad avisa que 5 minutos exatos se passaram. Levanta o pé e dá-lhe uma bicuda na bunda do careca. Ele cai num quartinho, o Vlad entra e fecha a porta, avisando que agora ele pode começar a orar. Desesperado, o gordinho fala pra ele esperar. Porém, o Vlad não perdoa e arrebenta, falando que ele, pelo visto, é um mentiroso ali. E manda ele repetir aquele negócio que ele tinha falado da mãe que ele nem tem. Com isso, o coitado levou-lhe uma surra. Dia seguinte, alguém comendo diz que as velas não estão durando 5 minutos. É o Vlad perguntando se eles escutaram o que ele falou. Um cavaleiro come tranquilamente e o Vlad chama ele de Jorge e diz que estão querendo ferrar com a única fonte de dinheiro que eles têm. De repente, uma garota naquele quarto grita perguntando quem teve coragem de mexer com as velas sagradas daquele lugar. O Vlad diz que eles vão ter que descobrir isso. A garota fala que é bom mesmo, porque esse agora é o novo trabalho dele. O Vlad fica confuso, se perguntando como é que ele vai descobrir isso. De repente, a garota diz que já sabe e o Vlad pergunta quem foi então. Ela revela que foi ela mesma que mexeu com as velas. Ela é a Marcela, a madame da Rosa Sorridente, que fala que tava só tentando tirar mais dinheiro daquele bando de bêbado. Ela tá reluzente enquanto o Jorge e o Vlad não falam nada. Um tempo depois, ele tá descendo a escada pensando que bateu no cara sem razão alguma. Porém, o que ele vai fazer? Se a madame fez, então tá feito. De repente, alguém chama por ele e diz que ficou sabendo que ele se envolveu numa treta ontem. Porém, agradece por ele ter resolvido e pergunta por que as coisas dão errado quando ele sai um pouquinho. Ele abraça o Vlad e fala que eles estão precisando de um dinheiro a mais. Talvez ele tenha recebido algumas gorjetas das velas que vendeu. O Vlad pergunta o que o Beret pensa que tá fazendo. O cara recua, falando pra ele pegar leve e não precisa fazer uma cara assustadora. Ele não tá pedindo pelo dinheiro, ele tá querendo sugerir uma negociação. O Vlad pergunta que negociação é essa. O Beret fala que se ele entregar a grana, ele vai dar algo que ele quer. Um trombadinha. Meio bobo, meio torto e totalmente incompetente. Ele levanta o garoto pelo cabelo e pergunta se o Vlad reconhece. E fala que vai vender ele por 40 pratas, o que é quase um roubo de tão barato. O Vlad pergunta como é que os dedos e tornozelos do garoto estão. O Beret fala que ele tá inteirinho ainda, eles jamais venderiam algo danificado. Eles só deram uma ajustada, mas ainda tá saudável e forte. O Vlad fala pra eles irem se ferrar e taca o dinheiro no chão. Mas avisa que da próxima vez não é pra chamar ele não e matar esse moleque. O Beret e os amigos se vão, falando que eles são honestos demais pra matar um garoto assim. Só que o Vlad sabe que é tudo um bando de mentiroso. Na saída eles comentam que era óbvio que o Vlad ia aceitar essa oferta. Deve ter alguma razão pra ele ficar comprando todos esses moleques das ruas. O Vlad chama pelo nome Ned. O garoto pede desculpas e diz que tentou fugir. Mas o Vlad encara e pergunta se eles quebraram algo. O Ned diz que não. Ele então fala pro moleque sumir antes que ele tenha que arrebentar ele também. O Ned se levanta e agradece o Vlad, que fica se perguntando como é que ele vai juntar 5 moedas de ouro nesse ritmo. A cidade de Squara tá movimentada, e alguém escrevendo diz que o garoto foi sortudo. Ele poderia ter perdido os 2 dedos por estar tentando roubar os outros assim. Esse rapaz é o Harvey, o atendente do Capitão Hoover. Ele teve os dedos arrancados e os tornozelos cortados. Isso porque o bispo queria fazer um bom exemplo dele da última vez. O Harvey comenta com o Vlad que ficou sabendo que as velas da Rosa Sorridente tinham sido alteradas. O Vlad diz que as informações estão viajando muito rápido ultimamente. E o Harvey fala que tá todo mundo dizendo que foi coisa da madame, porém ele sabe que ela não é assim e jamais faria algo desse tipo. O Vlad fala que esse é o caso e que o Jorge também não é alguém que gosta de causar problemas sem razão.
Mas o Harvey não é bobo e fala que já que eles sabem que o cara fez isso, pelo visto ele tem uma razão muito boa. O Vlad pergunta qual ele acha que é a razão e o garoto responde que o cara deve estar precisando de dinheiro com urgência. Por isso é bom ser cuidadoso, porque só existe uma razão para famílias começarem a juntar dinheiro assim tão desesperadamente: uma guerra contra outra família. No momento existem 5 chefes que coordenam as favelas de Squara. O Jorge, que é conhecido como guarda das garotas do bordel. O Urso Negro, o cara das apostas conhecido como Dado, o Capitão Hoover e por último o cara conhecido como Mão de Vaca Jack de um braço só. Só que as coisas mais assustadoras dessa vida se aproximam da gente silenciosamente pelas sombras. E nesse momento Jack tá na frente do Vlad, perguntando pra ele aonde que o chefe tá. O Vlad sabe que acidentes acontecem sem nenhum aviso, e a destruição sempre vem de forma inesperada. Ele fica se perguntando por que o Mão de Vaca tá ali na frente dele. Por acaso eles estão se preparando pra guerra? O cara do lado grita com o Vlad e manda ele responder logo, chefe. O Vlad encara ele e diz que ele não sabe onde tá o chefe, até porque ele é só o cara que vende velas. Não ter dado uma resposta pro chefe faz o cara perder a cabeça. Ele dá um soco nas velas, mandando o Vlad chamar o chefe agora. Porém, o Vlad se mantém calmo e as velas todas caem no chão. O lugar fica um silêncio. Tanto as garotas que trabalham lá, quanto os bêbados e a Gemina ficam vendo o que tá acontecendo. O Vlad se agachou, dizendo que é uma pena que o monte de vela cara tenha se quebrado dessa forma. Quase perdendo a cabeça, o cara pergunta se ele acha que aquilo é uma piada. O Vlad pede licença. O cara pergunta o que ele tá querendo dizer, e ele repete falando pro cara tirar o pé. Nessa hora ele perde a cabeça e vem para dar um chute no Vlad, que na hora pensa que uma luta nada mais é do que uma guerra em pequena escala. Você precisa considerar o terreno e bolar uma estratégia. Com a vassoura ele acerta bem o pé de apoio do cara, fazendo ele perder o equilíbrio do chute e ficar parado no meio do ar. Enquanto o Vlad vai pro ataque falando que é preciso ser audacioso. Ele acerta o cara no queixo com a certeza que essa é a forma de se conseguir a vitória. As garotas do bordel, os bêbados e até o Mão de Vaca ficam impressionados. O protagonista sabe muito bem que na favela tem uma regra que nunca muda. A pessoa certa é a que tá de pé e no chão é onde ficam os perdedores. Os outros capangas querem ir pra cima, perguntando como ele tem coragem de fazer algo assim. Porém o Jack fala pra todo mundo parar e diz que gostou muito do garoto. Ele pede desculpa por não poder bater palmas mais alto, mas é que ele só tem uma mão. O Vlad fala que tá tudo bem, ele não discrimina nenhum deficiente. O Jack fica dando risada, falando que o garoto é selvagem. Porém avisa que mais tarde vai ver ele de novo. E pergunta quem é aquela criança que tava com ele antes, que ele até esqueceu o nome. O Vlad diz que se ele não lembra nenhum nome, a criança já deve ter morrido há um tempão. De repente alguém grita, perguntando pro Jack o que leva ele ali. É o George falando que se ele tivesse avisado, teria até preparado algo pra ele comer. O Jack sorri, perguntando desde quando eles são tão próximos pra ter uma refeição casual. O George diz que eles podem subir, até porque, pelo visto, ele trouxe algumas visitas. Mas o Mão de Vaca responde que não tá com fome, perguntando se tem algo bom pra beber. O George diz que se ele subir, a Marcela vai cuidar bem dele. E aí o Mão de Vaca diz que se esse é o caso, ele vai ter que então dar uma experimentada. Com isso, eles se retiram. E o Vlad suspira aliviado, pensando que essa foi por pouco. O único problema é que um monte de vela quebrou. Um tempo depois, alguém chama por ele. É o Jack dizendo que o George falou muito bem do garoto e ele sabia que tinha um olho bom pra pessoa. Dizendo que se um dia ele ficar enjoado do cheiro de velas, pode vir trabalhar pra ele. O Vlad fala que tá tranquilo, até porque ali ele tem o que beber, aonde dormir e tem o que comer. O Mão de Vaca sorri, dizendo que eles também conseguem pagar tudo isso. E joga uma moeda falando que isso é pelas velas. Na hora, o Vlad vê que era uma de ouro e diz pro Jack que o valor não é tão alto assim. Mas o Mão de Vaca responde que de onde veio essa tem muito mais se ele quiser vir trabalhar pra ele. Com isso, ele agradece a comida e se retira com todo mundo. O Vlad pensa que o cara tá sorridente, então talvez a conversa tenha dado certo. Até que a Gemina do segundo andar chama ele, avisando que o Jorge tá querendo conversar. Porém, lá em cima ninguém parece animado. E o Vlad fica impressionado quando o Jorge dá uma faca de presente pra ele, falando que as circunstâncias vêm mudando. E diz que é bom ele se manter com ela por perto a todo momento. O Vlad conseguia perceber pela vibe daquele bordel. A conversa entre o Jack e o Jorge tinha sido um desastre. O Jack falou que não queria mais ver ele vendendo velas e ele perguntou o que ele ia fazer então. O Jorge explicou que algumas fontes dele estão avisando que o Jack tá trazendo um cavaleiro e mercenário. O Vlad perguntou se era alguém igual ele então. O Jorge disse que sim, alguém igual ele.
Em Escoara, o Jack tem uma gangue gigante. Porém, ninguém ali é capaz de vencer um antigo cavaleiro igual Jorge. É, como o ditado diz, um exército de ovelhas não vence um único lobo. Porém, o balanço do poder mudaria completamente se o Jack contratasse um ex-cavaleiro como mercenário. O Jorge fala que isso seria uma grande desvantagem e é por isso que ele precisa do Vlad. E avisa que logo logo ele vai receber a primeira missão. O Harvin teve os dedos e os tendões do calcanhar cortados, então não consegue andar direito. Porém, inteligente por natureza, ele aprendeu a ler sozinho e trabalha como administrador para o Capitão Hoover. Ver o Harvin fez o Vlad perceber que às vezes se você trabalhar duro pode ser recompensado com uma melhor vida. Ele dá um corte com a espada e alguém chama por ele. Uma voz diz que ele tem que manter os cotovelos mais próximos do corpo quando corta assim. O Vlad fica se perguntando por que ele escuta uma voz toda vez que começa a treinar. Um mês atrás ele foi atingido pelo relâmpago negro e vem escutando a voz desde então. Toda vez que ele pega algo que se pareça com uma espada, ele escuta essa voz do demônio. Ele começa a pensar que talvez o certo fosse comprar água sagrada e não uma espada. Talvez o segredo seja ignorar, já que quanto mais ele responde essa voz, mais ela fica falando com ele. Ele precisa manter o foco e dar o melhor dele até o fim, concentrando toda a energia e força, e golpeando com tudo que ele tem. Porém, assim que ele levanta a mão, a voz fala para ele aproximar o cotovelo. Ele dá o corte vertical e sente que alguma coisa foi diferente. Antes era só a sensação de segurar uma espada, porém dessa vez ele sentiu que criou algo diferente. Uma energia que flui além do alcance da espada, conhecido como o arco da lâmina. O que faz o Vlad se perguntar de quem é essa voz na cabeça dele. Sob a luz da lua, alguém limpa uma lâmina banhada em sangue, dizendo que a idade está começando a alcançar. O frio do inverno agora parece cortar direto nos ossos. Ele escuta um som de uma galinha. Porém, fica pensando que não é uma imitação ruim, mas parece ser alguém bem idiota. Ele então se aproxima e diz pra seja lá quem for parar o que tá fazendo porque ele já chegou. A voz pergunta se ele é o Stangar. O cara diz que sim e fala que ele deve ser o Vlad. O Stangar fala que sabe que ele é da favela, então é estranho que ele tenha cabelos dourados e olhos azuis. Daria até pra confundir com um nobre. O Vlad entrega a carta que veio do chefe, e o Stangar entende que outra família também contratou um cavaleiro mercenário. O Vlad se vira falando que ele vai liderar o caminho e eles deverão chegar em 2 noites. O Stangar não fala nada, e solta um suspiro falando que não sabe se deveria seguir alguém tão idiota assim. O Vlad fala que é esperto o suficiente para mostrar o caminho, mas o cara diz que ele não parece. Até porque imitou o som de um pássaro de verão, porém eles estão no inverno. E avisa que se ele perceber que o Vlad tá mudando o caminho, vai matar ele na hora. O Vlad olha pra ele e manda ele seguir logo porque ele não tá afim de errar na primeira missão dele também. O Stangar fica desacreditado nesse moleque. Ele fez a cara mais assustadora que ele sabe, porém o garoto não hesitou nem por um segundo. Ele sorri, pensando que agora entende porque o George gosta desse cara. Realmente é um diamante na lama. Um tempo depois, os dois estão numa caverna. E o Vlad tá só olhando pro Stangar, que pergunta por que ele tá fazendo isso. Por acaso nunca viu um cavaleiro aposentado antes? O Vlad diz que não tão perto assim, e o cara fala que pelo visto ele não viu muito do mundo. O Vlad pergunta de onde ele é, e o cara diz que ele é de Dáquia. O garoto reconhece esse como sendo um lugar no meio do nada. O Stangar fala que queria que ele se perdesse um pouquinho só pra ter uma desculpa pra matar ele. Mas o Vlad brinca, perguntando se os cavaleiros não aguentam uma piada. O Stangar diz que a carne seca dele parece muito fresca, por acaso uma parte é pra ele? O Vlad diz que infelizmente ele não trouxe nenhum pro cara e pergunta se ele não tem comida. Pegando 2 carnes secas velhas, ele diz que tem comida sim. O Vlad acende o churrasco e o coitado tá morrendo de fome, falando que o cheiro tá muito bom. O Stangar então pergunta pro Vlad se ele quer saber de alguma coisa. E avisa que ele vai responder uma pergunta pra cada pedaço de carne seca. E fala que ele tá sortudo porque uma oportunidade assim não se vê todo dia. O Vlad fica só olhando, pergunta quantos pedaços ele quer e diz que é só falar que ele entrega. Mas o cara responde falando que tem o orgulho dele e um cavaleiro só pode aceitar algo por uma troca justa. O Vlad pergunta se ele é aposentado e ele responde que sim. Antes dele terminar, ele já pergunta o nome que responde Stangar. O Vlad pergunta a idade, o cara diz que 42, mas fala pra ele não abusar da sorte. O garoto então pergunta se ele sabe como usar aura. O Stangar sorri, dizendo que pelo visto ele não sabe muito do mundo. Nem todos os cavaleiros conseguem usar aura, e usar aura em combate é algo completamente diferente. O Vlad insiste que ele não sabe se consegue usar ou não. O Stangar sorri e o Vlad fica assustado na hora que ia entregar toda a carne seca pro cara.
Eles se encaram e o Stangar avisa, ele só faz trocas por algo que tem um valor justo. Porém, ele vai ser um pouquinho generoso, já que ele vem comendo carne seca velha por todo esse tempo. O Vlad fica ansioso, pensando que o cara vai usar aura bem agora na frente dele. O Stangar se prepara e abre só um olho. O Vlad pergunta o porquê ele faz isso. E num vazio ele explica que precisa fazer isso para conjurar o mundo dele que fica guardado na profundeza da alma. E diz pro Vlad prestar muita atenção, que aquilo ali é a verdadeira essência de um cavaleiro. Ele abre o olho e o Vlad fica desacreditado. O Stangar tinha ativado a aura na lâmina. Um tempo depois eles já tinham chegado em Squara. O Stangar tava reclamando que tava parecendo um mendigo e o Vlad falou que era melhor para ele não se destacar. Ele disse que tava nojento até demais e um cavaleiro tem sua dignidade. O Vlad ignorou e falou que quando chegassem lá era pra ele ir pela porta dos fundos, que ele iria pela frente. Eles então foram caminhando, e o Stangar achou estranho que o lugar tava silencioso demais. De repente ambos pararam, e o Stangar perguntou se aquilo ali era normal nesse lugar, pro que o Vlad respondeu não. Na frente da rosa sorridente tava cheio de corpos. O Vlad falou que eles iam ter que se dividir agora e mandou ele ir pela porta dos fundos. O Stangar ia perguntar onde ele ia, mas o Vlad já tinha ido correndo, falando que eles se veem daqui a pouco. O lugar tava ensanguentado, e assim que o Vlad entrou, viu que o bordel inteiro tava destruído. Lá em cima, a Marcela tava cuidando do Jorge, e ele falou que o mão de vaca veio e atacou enquanto o garoto tava fora. O Vlad perguntou se ele tava bem e o Jorge disse que fazia tempo que não lutavam contra um cavaleiro. E na mesma hora questionou se ele trouxe a pessoa com ele. O Vlad disse que sim e que mostrou pra ele as portas dos fundos, então ele deve estar chegando. O Jorge falou que amanhã então eles resolveriam toda essa guerra maldita com aquele mão de vaca. E perguntou pro Vlad o que ele achou do cara, por acaso ele tava com os 4 membros ainda? O Vlad falou que sim, ele parecia bem e parecia ser um cara decente. O Jorge perguntou se ele tinha perdido peso e o Vlad disse que ele era bem ágil. Além disso, ele sabia usar aura, então com certeza amanhã eles vão resolver tudo. Nessa hora, o Jorge tomou um susto e a porta de trás estava se abrindo, com o Vlad falando que provavelmente ele tinha chegado. O Jorge chamou pelo Vlad e perguntou se ele tinha certeza que o cara tinha usado aura, por que o Vlad respondeu sim, ele viu com os próprios olhos. O Jorge então agarrou a lâmina e falou para ficar nas costas dele. O Stangar não era um cavaleiro que sabe usar aura. O Vlad tomou um susto, enquanto o Stangar estava abrindo a porta, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam, e cumprimentou o Jorge. No primeiro momento que o Stangar apareceu, ele estava limpando uma lâmina de sangue, dizendo que o frio agora penetrava fundo em seus ossos. E logo atrás dele, o verdadeiro Stangar já tinha sido morto. Agora, frente a frente com o Jorge, ele diz que o cara mudou muito, que pergunta pra ele por que ele veio ali do nada. O cara diz que o Conde Gaitar morreu. Ainda não foi anunciado por causa de certas complicações, mas logo todo mundo vai ficar sabendo. Ele ergue a taça dizendo que aquilo é pelo pobre Conde Gaitar. Enfurecido, o Jorge pula na direção dele, que calmamente o observa. O ataque quebra metade do chão. Só que o cara sumiu em um segundo e ninguém nem viu o movimento dele. Das costas do Jorge, ele fala que isso é por Sigmund, o novo Conde de Gaitar. O Jorge grita pelo nome chamando o cara de Godin, acertando um golpe que ele se defende. O Godin diz que o novo Lorde Sigmund ordenou para que o cavaleiro Jorge retornasse agora. O Jorge gritou falando que o Sigmund não era o mestre dele. E o Godin respondeu que o Sigmund sabia muito bem que ele faria isso. E também não tá querendo que ele volte. A sala inteira estava sendo destruída com a luta do Godin e do Jorge. O Vlad agarrou a Marcela e falou que eles precisavam fugir dali. Com isso, fugiram pela porta. Assim que saíram do lado de fora, os caras chamaram pelo Vlad e perguntaram o que estava acontecendo. O Vlad gritou pro Beret chamar todo mundo porque eles estavam com um problema ali em cima. Quando de repente o Jorge passou por ele sendo arremessado. A Marcela, o Vlad e todos ali viram ele caindo no chão pelo golpe do Godin, que disse que ele ainda era idiota como sempre. Os membros do bordel ficaram perguntando se o chefe estava bem, que no chão tava agonizando, enquanto de cima o Godin só observava ele. De repente uma faca veio na direção e ele se defendeu. Tinha sido o Vlad que tava logo ao lado. Porém, o Godin o ignorou e pulou na direção do Jorge e o Vlad gritou para ele tomar cuidado. Ele tava se levantando e quase foi golpeado. O Godin olhou para ele e disse que era bom ele ter seguido a ordem daquele dia. O Jorge respondeu que ele é um humano e não segue ordens repulsivas como aquela. Porém, o Godin falou que ele não é um humano e sim um cavaleiro. O Jorge rangeu os dentes e começou a se erguer em meio ao grupo. De repente, o Godin falou que aquela noite já estava muito longa
Ele então fechou os olhos, falando que precisava descansar. O Vlad estava descendo a escada correndo e tomou um susto assim que viu que o Godin tinha ativado a aura da lâmina dele. Ele gritou para tentar avisar todo mundo. Assim que o Godin abriu o olho, ele mandou ele parar. Porém, linhas brancas começaram a ser desenhadas nos corpos de cada um daquele bordel. E o Godin, com o movimento da lâmina, criou um flash que destruiu o lugar inteiro. Assim que a fumaça baixou, o Vlad se viu no primeiro andar, se perguntando o que tinha acontecido ali. Na frente dele, todos os membros da Rosa Sorridente estavam mortos. Ele não sabia o que dizer quando escutou alguém do lado e reconheceu que era o Jorge. Porém, ele viu o sangue no chão. E se lembrou que aquele tinha sido a primeira pessoa que tinha estendido a mão para um garoto das ruas da favela. Ele viu o potencial no garoto antes de todo mundo. E pro rapaz era a pessoa mais forte que ele já tinha visto. Mas naquela noite silenciosa, sobre uma pálida luz da lua, o mundo do garoto foi destruído. O Vlad agarrou a espada no chão e correu na direção do Godin, mandando ele parar com aquilo. Ele conseguiu ativar o arco da espada, o que chamou a atenção do Godin, que se perguntou como o moleque da favela sabia fazer aquilo. Ele disse que era impressionante, enquanto Vlad correu na direção, mandando ele morrer. Porém, logo algo acertou a barriga e uma bicuda mandou ele voando pro canto da sala. Aquele meio segundo fez o Godin perceber que o garoto tinha um talento natural. Antes do chute pegar na barriga, ele girou o corpo para diminuir o impacto. Tentando se levantar, a voz na cabeça do Vlad fala para ele respirar ou vai desmaiar. O Godin ficou pensando que o talento do garoto era valioso demais para que ele morresse ali, mesmo que isso criasse o risco de ter que enfrentá-lo quando ele fosse mais forte. E se lembrou quando Jorge falou para ele que sempre é satisfatório ver o crescimento de alguém que tem potencial. Com isso, o Godin sorriu e falou pro Vlad que cavaleiros só podem aceitar trocas justas. O Vlad ficou confuso e ele então revelou que o nome dele não era Stangar e ele também não tinha 42 anos. E devolveu 2 carnes secas falando que esse é o preço da mentira. Porém, ele ia levar a cabeça do Jorge, tanto como uma recompensa como também um símbolo da vitória. O Vlad ficou encarando ele dizendo que ia matá-lo. Porém, o Godin se virou e falou que era bom pra ele aceitar aqueles 2 bifes e não trocar a vida por nada. O Vlad sabia que não tinha chance. Então, enquanto o Godin saía, ele jurou que um dia ele o mataria mesmo que fosse a última coisa que ele fizesse. Porém, o Godin ignorou e continuou rindo pela porta com a cabeça do Jorge, enquanto o Vlad continuou gritando. Ele se encontrou com a Gemina para tentar fugir daquele lugar. Porém, depois daquela luta, ele já estava acabado. Aquele chute tinha quebrado algumas costelas. E ele se lembrou que assim que tudo acabou, a Marcela veio falar com ele e disse para ele se levantar, ou então ele ia acabar morrendo ali. O Vlad não parecia esboçar nenhuma reação. A Marcela ficou irritada e deu um tapa na cara dele, dizendo para ele acordar para a vida. E perguntou se ele sabe a diferença do povo rico para eles que vivem nessa favela. A oportunidade é tudo. Aqueles no topo podem errar e continuar falhando já que eles têm essa luxúria. Mas essa única falha deles aqui vai acabar com tudo. Ela agarra o manto dele e avisa que nesse lugar um erro e você morre. Então é bom ele não perder a única oportunidade que tem de sair vivo dali. A Gemina pergunta pro Vlad se ele quer ir mais devagar, que diz que tá tudo bem. Ele não vai deixar as coisas acabarem ali. Porém, de repente, um cara aparece nas costas dos dois e grita que eles estão ali. Ambos estão sendo perseguidos pelos caras que trabalham pelo Jack. O ninho agora tava uma bagunça. E até mesmo os mais jovens pássaros teriam que aprender a voar sozinho. Um tempo depois, a rua tá lotada por capangas do Jack procurando os dois. E aquele cara que derrubou as velas avisa que quem encontrar eles vai ser generosamente recompensado. Eles continuam a caça, só que logo ali atrás de uma porta, o Vlad e a Gemina se escondiam. Ele sabia muito bem que nesse ritmo não ia dar pra sair daquele lugar. O Vlad falou pra ela ir pra região costeira quando as coisas estiverem mais tranquilas. Ela perguntou o que ele ia fazer e que disse que ia conseguir se virar. Só que se ela ficasse com ele, ia ser ainda mais perigoso. A Gemina gritou falando que não ia largar ele, porém o Vlad lembrou ela que ela tinha falado que ia fazer isso pra Marcela. E disse que ela deveria pedir ajuda pro Harvey, porém ela continuou insistindo que não queria. O Vlad gritou falando que ela estava enchendo o saco e perguntou se por acaso lhe parecia alguém que ia conseguir proteger ela agora. Ela ficou chorando sem saber o que responder, quando alguém perguntou quem estava ali. Na hora, ela pegou uma lâmina que estava ao lado e apontou na direção. Era o ferreiro com uma lanterna, perguntando por que tinha 2 crianças na loja dele. A Gemina falou pro velho não se mexer, que queria saber se eles tinham enlouquecido, já que aquela ali era a casa dele. A Gemina continuou gritando, falando que se ele não ficasse quieto, ela ia atacar ele agora. Porém, o velho só ficou olhando.
Depois de os encarar, ele disse que entendeu que a situação era séria, porém pediu para que ela guardasse aquela lâmina. A Gemina rangeu os dentes e falou para ele entregar a espada agora. O velho perguntou do que ela estava falando, e ela disse que queria que ele entregasse agora aquela espada que sempre fica à frente da ferraria. O Vlad mandou a Gemina tirar aquela lâmina, porém ela continuou gritando pro cara entregar a espada. O ferreiro sabia que era assim que as coisas funcionavam na favela. As pessoas roubam para sobreviver e foi assim que ele também chegou longe. E pelo visto chegou a vez dessa jovem garota. O velho fala que ela é digna de pena. A Gemina aperta o cabo e o Vlad fala para ela não fazer isso. O velho, por outro lado, só fecha os olhos. De repente, com a faca, ela corta o próprio cabelo. O velho toma um susto e ela diz que é a única coisa de valor que tem. Porém, ela promete que depois vai vir e pagar tudo de volta. A única coisa que ela pede é que ele entregue a espada pro Vlad. O velho fica observando sem saber o que falar. E pergunta pro Vlad se ele tá indo embora, que responde que sim. O velho pensa que ele nunca nem sonhou com algo assim por toda a vida dele. Porém, o jovem rapaz na frente dele tá prestes a tentar, mesmo antes das asas terem nascido. Ele então diz que os dois enchem um saco, porém fala para que o sigam. Um tempo depois, ele sai com uma carroça da loja. A Gemina reclama do fedor e ele diz que é a única opção. De repente, alguém chama por ele e pergunta o que ele tá fazendo na rua uma hora dessas. O ferreiro percebe que os caras vão ser insistentes e até essa saída vai estar fechada. Um deles se aproxima e pergunta o porquê ele tá tirando lixo tão tarde assim. O ferreiro grita dizendo que é tudo culpa deles que ficam causando bagunça na cidade inteira todo dia. Depois de toda a bagunça que aconteceu, ele só conseguiu achar uma hora pra sair agora. O cara fala pro velho relaxar um pouco, porém pergunta quem é a pessoa atrás, até porque ele trabalha sozinho. O velho grita dizendo que teve que contratar alguém pra conseguir ajuda pra empurrar esse carro. O cara diz que vai deixar ele ir só porque é o único ferreiro daquela favela, porém ele vai ter que dar uma olhada em quem é. Ele coloca a espada no capuz da pessoa e diz pra que ela não se mova ou vai perder um braço. E então corta o capuz. O velho fica assustado, com a cara de doente que a Gemina faz, imitando o mendigo dizendo que só queria ganhar um pedaço de pão. O cara vendo aquilo diz que eles podem ir. O velho então pergunta por quem que eles estão procurando uma hora dessas e o cara responde que é o Vlad que trabalhava pro Jorge. Ele então puxa a carroça falando que tá indo, porém o cara diz que tem que dar mais uma conferida. E embaixo do lixo o Vlad tava se escondendo e o cara chamou alguém pra dar uma olhada. Na hora, os três sabiam que se qualquer pessoa checasse, tudo ia dar errado. Um cara moreno com uma lança se aproximou e disse que faria o trabalho. O velho ficou se perguntando se deveria ter ido por outra rota, só que ele sabe que elas também devem estar bloqueadas. O cara olhou e disse que era muito lixo estranhamente, porém pareceu notar algo. Ele preparou a lança e a Gemina ficou insegura. E falou para que não culpassem ele porque ele só estava fazendo o trabalho dele. O cara então começou a atacar o lixo remoendo tudo. A Gemina e o ferreiro sabiam que alguma coisa ia dar errado. O cara continuou revirando o lixo quando de repente disse que o Harvin colocou um barco perto do rio. Eles foram investigar porque é algo estranho para alguém que nem consegue andar ter feito. Ele só tá falando para eles ficarem espertos. E com isso diz que eles podem ir. O ferreiro então puxa a carroça. E o cara fala para considerar isso um pagamento das 40 pratas que o irmãozinho dele deve pro Vlad. E com isso eles se vão, com o Vlad agradecendo o Otar. Até então chegarem na beira do lixão. O velho avisa que tudo da cidade é descartado ali. E a Gemina só pede para que o Vlad fique bem. Com isso ele descarrega a carroça. E o Vlad cai, levando uma estrela com ele. Aquilo era o produto do sonho de um velho homem e das lágrimas de uma jovem garota. Um tempo depois, nas montanhas, olhando a lâmina, o Vlad pergunta se ela o escuta. A lâmina responde que sim e o Vlad pergunta quem é ela, que diz que infelizmente não sabe. O Vlad fica com raiva, falando que essa voz fica querendo mandar nele o tempo inteiro, mas nem mesmo sabe quem ela é. Porém, talvez isso seja bom. Eles podem ajudar um ao outro. O Vlad ajuda a voz a recuperar as memórias e ela ensina ele como lutar com a espada. Ele não tá nem aí se é algum tipo de demônio. Nesse momento só tem uma coisa que ele tem medo: o fato dele ser um ninguém. A voz diz então que aceita. Ela vai ensinar tudo que sabe sobre esgrima. Um tempo depois, em uma base militar, dentro de alguma das barracas, alguém estrategiza um plano. O nome é Joseph Bayezid e ele diz que aquilo ali tá muito fácil. Fácil até demais. Alguém entra na sala chamando pelo mestre Joseph, que o reconhece como Zayar. O Zayar diz que algo parece estar o incomodando e pergunta qual é o problema.
O Joseph fala que tudo tá fácil demais. O Zayar fala que eles estão indo bem realmente, porém o Joseph o lembra que várias pessoas estão desertando e algumas estão sumindo sem razão. Se a missão que ele participou mostrar um monte de resultado medíocre, todo mundo vai desconfiar das habilidades dele como líder. Tanto o pai como outros membros da família e principalmente o irmão mais velho chamado Rutger. O Zayar fica em silêncio, enquanto Joseph pensa que se as coisas continuarem nesse caminho, o próximo conde com certeza vai ser o Rutger. A família Vaezid é uma família de guerreiros e a história deles é uma prova disso. Até porque o pai dele chegou aonde está destruindo os próprios irmãos. O Joseph fala que ele não tem cavaleiros suficientes ao lado dele além do Zayar. O Zayar se aproxima dizendo que tem que falar algo sobre isso e diz que um dos mercenários está muito suspeito. O Joseph pergunta se ele acha que é um espião do Rutger, pro que o Zayar responde que não é esse tipo de suspeito, mas é algo que ele só vai entender se ele for lá e ver. Eles então observam um Goblin com a barriga cortada. O Joseph diz que é patético. Os cortes naquele Goblin é de um total amador. O Zayar fala pra ele olhar outro e ele diz que é terrível também. Quem fez aquilo tem a esgrima terrível. Ele continua olhando e diz que o outro ali parece um pouco melhor. Aí ele nota que a trajetória do corte é sempre a mesma, porém a qualidade foi melhorando. E pergunta pro Zayar se aquilo tudo é o trabalho de uma única pessoa. O Zayar diz que sim. Um ali chegou hoje e os outros são de um mês atrás. Observando aquilo, o Joseph pensa que é impossível alguém evoluir tanto em só um mês. E pergunta quem é essa pessoa. No meio da floresta, os Goblins agonizam com alguém os cortando. É o grupo dos mercenários contratados que estão combatendo eles. Os caras falam pra manter a posição e não deixar nenhum escapar. Um deles puxa a lança, falando que agora sim essa luta tá chegando no fim. E chama todo mundo pra acabar com o que sobrou. Porém, todos eles se tremem. O cara tá perguntando por que tá todo mundo parado, sem saber que tem um Goblin gigante nas costas dele. O monstro bate em cheio e o corpo do cara é amassado. Todo mundo ali se treme. O monstro ruge e começa a ir na direção deles, facilmente atravessando a linha de frente. Os mercenários ficam se perguntando da onde aquilo veio e como que eles vão vencer. Eles todos correm na direção de um gordinho no cavalo, que pergunta o que eles pensam que estão fazendo e diz que é pra eles voltarem pra linha de frente agora. Porém, os mercenários falam que ninguém disse que eles teriam que lutar contra Hobgoblin. Se ele quiser algo assim, vai ter que pagar muito mais. O gordinho vai pra sacar a lâmina falando que é um bando de inútil, quando um corpo cai bem do lado dele. O monstro tá matando o grupo inteiro. Vendo aquilo, ele calmamente guarda a lâmina de novo. Até que alguém se aproxima. O rapaz tem cabelos loiros e eles perguntam quem é aquele. Os caras o reconhecem como Liman, o Adorador. O Vlad assumiu um nome falso e tá confiante que vai conseguir vencer esse Hobgoblin. De repente ele parte pra cima e o monstro nota a presença dele. Antes que o bicho reaja, ele passa um corte nas costas. Porém logo percebe que o corte foi raso demais. E agora tá prestes a tomar uma porretada nas costas. Ele nota o golpe vindo e consegue desviar por pouco. Porém fica com raiva que falhou de novo. A espada pergunta como ele não consegue fazer as coisas se ela já disse tudo. O Vlad pensa que ele não é um gênio para só ouvir e conseguir fazer. Vendo o monstro vir, ele diz que por enquanto só tá tentando achar uma forma. A criatura se aproxima, dá mais um ataque que ele desvia. Mais outro, ele se agacha. Um passa próximo do rosto e o bicho começa a perder a cabeça. E nessa hora vem para dar um golpe vertical. O ataque levanta neve para todo lado. Porém, o Vlad desviou de novo, dizendo que ele jura que dessa vez ele vai cortar através disso. O monstro olha pra trás quando o Vlad vem com o corte. E o Joseph diz que quer que o Zayar descubra tudo sobre essa pessoa chamado Liman, o Adorador. O Zayar aceita a missão, enquanto o Joseph pensa que é inacreditável. Como que alguém vai de cortes amadores pra quase um arco da espada em um mês? E sorri sabendo que se esse for o caso, o Vlad corta a criatura e o Joseph tem certeza que ele é um gênio. Depois da guerra, o pessoal tá colhendo o corpo dos Goblins, falando que não tem nada de útil entre eles. Um deles vem sorrindo, falando que o capitão foi incrível. O Vlad diz pra ele parar de falar besteira e juntar logo o corpo das criaturas que ele matou. O cara diz que já fez isso e lembra ele que esse trabalho tá prestes a acabar, oferecendo que eles continuem trabalhando junto. Porém, o Vlad diz que não gosta de olhar no olho de bandido, ainda mais fazer trabalho junto. O cara então lembra ele sobre a insígnia de mercenário e diz que ele não vai conseguir continuar usando aquilo, oferecendo chamar alguém que pode fazer uma cópia perfeita. Porém, o Vlad avisa o Gotti que uma língua solta é a forma mais rápida de morrer nesse lugar, e é bom isso não ser uma ameaça. O coitado se treme e diz que só tava querendo ajudar porque com umas habilidades tão boas o garoto não deveria ficar ali.
O Vlad manda ele terminar as preparações, a não ser que esteja cansado de ter uma cabeça grudada no corpo. Com isso, o Got se vai, falando que vai resolver isso. Enquanto o Vlad pensa que vai ter que ajeitar esse cara uma hora ou outra. Ele então se retira do meio das tropas. Observando ele embora, os caras dizem que o Liman, pelo visto, tá indo orar de novo. Realmente é um garoto muito devoto. No meio da floresta, ele se ajoelha com a cabeça na espada. E os caras dizem que ele parece ser o filho de uma família nobre e nem mesmo parece ser da mesma classe que eles. Mas o Vlad tá perguntando pra voz por que ele não consegue vencer os monstros com um corte. A voz diz que já falou 1000 vezes que a coisa mais importante para um ataque mortal é o quão certeiro e inesperado ele é. O Vlad fala para explicar melhor. A voz fala para ele se lembrar de quando os inimigos levantam a espada e fazem um wish. Nessa hora é só ele se aproveitar e fazer um whoosh. O Vlad pergunta como é que ele vai aprender alguma coisa com umas dicas tão idiota. Porém a voz diz que é fácil demais, é só prestar atenção no wish e no whoosh. O coitado tá lá rezando, morrendo de raiva enquanto os caras tão tudo abençoando ele. O acampamento tá movimentado como sempre. O único problema é que a carne do lugar é bem questionável. O Got fala que ele não deveria reclamar da comida, já que aquela ali é de graça. Não são muitas famílias além da Vaezid que dão tanta mordomia assim. Porém, o Vlad se levanta e avisa pra eles aproveitarem a comida. Os caras se perguntam se o Vlad tá indo de novo ver o padre, pelo visto vai rezar por alguma coisa. Ele então vai até a tenda da igreja e o padre dá as boas-vindas ao Liman. O Vlad o cumprimenta e diz que espera que ele tenha tido uma boa noite de sono. O André responde falando que ouviu dizer que o garoto foi rezar na noite passada, mesmo estando tão frio. O Vlad diz que nenhum frio pode alcançar ele quando ele está sendo aquecido pelas bênçãos do Senhor. O André ri dizendo que o garoto soa mais como um padre do que ele. Um garotinho chamado Jim então avisa que o café da manhã tá pronto. O padre fala pro Vlad sentar ali e que sem graça diz que não veio pra comer. Porém, eles já se preparam para orar e tudo que ele pode fazer é agradecer pelo pão de cada dia. Enquanto eles oravam, o padre deu uma olhada no Vlad. Para ele, o garoto era muito genuíno. Alguém que não perdeu nem um pouco da sinceridade mesmo com tanta miséria o cercando. Ele precisa guiar esse jovem rapaz que está destinado a andar por campos de guerra sangrentos até o dia de sua morte. Talvez a conexão entre os dois seja um presente de Deus. Com isso, ele diz amém e fala pro Vlad que eles podem comer. Agora o danado tem pão fresco e sopinha quente, isso que é comida de verdade. O André então diz que tá querendo conversar sobre a esgrima do garoto. Ele sabia que ele era talentoso, mas avisa que até mesmo Joseph Vaezid ouviu falar dele. O Vlad fica curioso e pergunta o que aconteceu depois disso. O André diz que recomendou ele, já que é um garoto muito bom com um futuro brilhante pela frente. A família Vaezid é amplamente conhecida até no norte, então só de trabalhar para eles já melhora a sua vida. E diz pro garoto que ele é mais que merecedor dessa oportunidade. Na floresta, o Vlad pensa que isso não foi uma boa coisa. Talvez ele tenha se destacado demais. A voz diz que ele não tinha opção, já que a única forma de aprender esgrima é usando a espada. Talvez ele tenha ficado próximo demais ao padre. O Vlad diz que isso pode ser o caso e a voz pergunta se ele parou de pensar que ele é um espírito das trevas. O Vlad sabe que o padre Andrea tem uma boa reputação e até mesmo foi recomendado para ser um bispo. Se ele não sentiu nada de errado, então provavelmente ele tá bem. O Vlad questiona se deveria dar uma chance para essa oportunidade e a voz diz que é uma boa ideia. Ele só tá inseguro porque para conseguir a insígnia dele ele teve que matar um outro mercenário e então seria julgado por fraude e assassinato. A voz fala que colocando assim realmente parece ser um garoto maligno e avisa que a melhor opção por enquanto é fugir já que não estão no pé dele. O Vlad diz que o plano então é fugir hoje à noite e levar o Got com ele. Porém, de repente, a espada fala que não acha que ele vai conseguir fugir e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela avisa que tem alguém vindo pelas costas. E julgando pela energia, é pelo menos um cavaleiro de elite. O Vlad prepara a lâmina e aponta para trás. Porém, é o Zayar calmamente olhando para ele, que fica impressionado o quão afiado ele é para ter o escutado. O Zayar avisa que o Lord Joseph tá querendo ver o garoto. O Vlad se levanta pensando que deveria ter fugido, mas agora não pode mostrar fraqueza. E então diz que se sente honrado. O Zayar pergunta se o garoto sabia que ele estava vindo. O Vlad fala que ficou sabendo pelo padre Andrea, porém não esperava que fosse tão cedo. O Zayar fica mais uma vez impressionado, já que ele se aproximou e o garoto não recuou nenhuma vez. Com isso, começa a sair falando para que ele o siga. Vendo o Zayar pegar distância, ele se pergunta se deveria tentar fugir. A voz fala para ele nem pensar em algo assim. Um cavaleiro naquele nível consegue cortar a cabeça dele antes de 3 passos. Com isso, o Vlad percebe que não vai ter escolha alguma. E então vai até a barraca do Joseph, que o cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-lo.
O Vlad se curva dizendo que é uma honra conhecer o Lord Joseph. O Lorde pergunta se as coisas estão do agrado dele. O Vlad diz que sim, tudo graças à gentileza do Lorde. O Joseph então fala que com cabelos amarelos e olhos azuis ele até parece ser o filho de um nobre. Pergunta se o nome dele é Lyman e ele confirma. Ele então fecha o livro, dizendo que deveria ter avisado. O Zayar dá-lhe um tapa na cara. Eles se encaram e o Joseph avisa o Vlad de Skoara que ele odeia gente que mente. O Vlad diz que, pelo visto, eles já sabiam de tudo então. O Joseph fala que eles sabem que a mãe dele é uma prostituta e não sabem aonde o pai dele foi parar. E pergunta se ele tem alguma ideia. O Vlad questiona falando se esse é um novo tipo de piada. Perguntar pro filho de uma prostituta quem é o pai dele. Na hora ele toma uma bicuda atrás do joelho e cai no chão. O Zayar fala pra ele mostrar mais respeito naquele lugar. O Joseph diz que tá tudo bem, já que isso foi engraçado. Porém avisa que sabe que ele matou um mercenário e também a razão dele ter fugido de Skoara. O que ele não sabe é onde o garoto aprendeu a lutar com a espada. O observando, ele diz que vê muitas coisas escondidas atrás daquele olhar. Nas costas, o Zayar começa a sacar a espada. O Vlad hesita por um segundo sem saber o que dizer, mas diz que aprendeu tudo isso de um mestre, que apareceu e sumiu tão rápido quanto a luz. Ele não falou o nome, mas uma coisa ele falou. Essa é uma técnica de espada secreta que não pode ser ensinada por ninguém mais. O Joseph pensa que não consegue ver nenhuma hesitação no olho do garoto e pede desculpas por ter sido tão duro. O Vlad se pergunta se por acaso ele acreditou naquilo. O Lorde então fala que talvez ele não saiba, mas no momento ele tá com um certo problema, então tá querendo propor algo pro Vlad de Skoara. E pergunta se ele almeja uma melhor vida para si mesmo. Poder, liberdade, sobrevivência e a vida de um cavaleiro. Ele, Joseph Vaezid, tem o desejo de patrociná-lo. Logo após, ele começou a praticar com o Zayar. Os outros mercenários falavam que até que ele estava aguentando bem. Pelo visto, tinha se tornado o escudeiro do Zayar. Realmente, o garoto é uma promessa. Agora deu sorte, porque a vida inteira tá prestes a mudar. O Zayar golpeia ele, falando que ele é um moleque arrogante. Perguntando como ele consegue ser tão confiante na frente do Joseph, tendo uma esgrima tão ruim. E que agora vai mostrar qual é o lugar dele. O Vlad não tá conseguindo lidar, já que o cara tá no nível completamente diferente. Se ele desvia, logo na sequência já toma outro ataque. Porém, tentar defender frente a frente é impossível porque o golpe do cara é muito forte. Se esse é o caso, ele coloca a espada para proteger o ombro, deixa a lâmina do Zayar escorregar e se aproveita do momento para atacar direto, porém o cara facilmente bloqueia. Só que aquilo deixa os mercenários impressionados. Até o Zayar fala que gostou um pouco do movimento. Porém, o Vlad é o único que sabe muito bem. O Zayar que criou a oportunidade só pra ver se ele ia conseguir fazer alguma coisa. Ele então avisa o garoto que esse vai ser o treino da manhã e da noite 2 vezes ao dia, e o coitado fica assustado. Se retira falando que tá bom pra um treino matinal e diz pra ele não ficar muito tempo exposto ao frio. O Vlad fica se perguntando se vai ser só isso, ele não recebeu um único conselho. Mas a voz fala que isso sim foi uma luta excelente. Ele ajudou a remover completamente todos os movimentos necessários. Realmente uma surra é a melhor forma de aprender. O coitado fica se perguntando por que nunca ninguém parece estar do lado dele. Acabando, Joseph pergunta qual é a impressão dele sobre o garoto. Ele responde que ele tem potencial. Talvez se fosse o filho de uma família nobre, com certeza até o próprio conde teria interesse no garoto. O Joseph sorri, falando que sabia que estava certo sobre ele. Porém, o Zayar avisa que o grande problema é a arrogância, já que o garoto não sabe o lugar dele. O Lorde responde que tá tudo bem, até porque o garoto cresceu na favela, então é comum que ele seja assim. Ainda mais considerando que ele tem a pessoa perfeita pro trabalho. O Zayar avisa que um cavaleiro sem lealdade não pode ser confiável. O Joseph diz que não acreditaria no menino, nem mesmo que ele se ajoelhasse no momento que eles se viram. Na verdade, ele até prefere que ele seja tão honesto sobre seus sentimentos. O Vlad falou que tem algo que ele tem que fazer. E pro Lorde é melhor que as coisas sejam assim, já que ambos têm algo que eles querem e ambos podem se ajudar. O cavaleiro só concorda, dizendo que se é assim, tudo bem. O garoto é igual um lobo. Arrogante, não dá pra confiar e ainda é presunçoso. Porém, o Joseph diz que tá tudo bem, ele não tem pressa. Demora muito tempo para construir uma gaiola grande o suficiente para um lobo achar que ele é livre. Na floresta, o Gotti tava morrendo de frio, já que eles estavam no meio do inverno. Enquanto pensa que é inacreditável que o Vlad agora virou o escudeiro do Zayar e vai ser difícil que eles fujam. Talvez ele tenha sido sortudo, já que agora ele não tem que ficar ali no frio e não precisa treinar mais com as forças expedicionárias. De repente, um cavaleiro vem e pergunta se tá tudo bem. O cara o reconhece como Roderick e diz que tá tudo bem sim. O Roderick fala pra ele ficar de olho em qualquer problema e se retira enquanto o Gotti fala que pode contar com ele.
Ele fica lá parado, só vendo o Roderick e observando a região, pensando que o cara parece uma estátua e nem com uma agulha dá pra fazer ele acordar. Porém, agora com ele ali, finalmente ele vai poder dormir um pouco. Ele acaba cochilando e de repente acorda. Ele escuta o Roderick perguntando o que alguém tá fazendo ali, e que pelo visto alguém tá procurando uma criança. Ele observa o Roderick de longe, que pergunta o que tem de errado com uma mulher e diz que ele não é o filho dela. O Got acha tudo isso muito confuso e por que ele parou a sentença no meio? Ele engole seco e começa a ir naquela direção. Porém, fica se perguntando o que tá acontecendo, por que o Roderick tá indo para aquele lugar distante do acampamento. Só que o cara tá cercado por uma névoa negra. E na hora, o Got se treme. Uma criatura pálida aparece no ouvido do Roderick falando: like nesse vídeo, molecada! É o monstrão do likeão! Deixaria umas migalhas de like pra esse jovem rapaz? O que vocês estão achando? Essa é boa, né, meu filho? Não preciso nem falar muita coisa. O que eu vou falar? Essa aqui é muito boa. E eu vou ser sincero, ela vai ficar melhor e melhor e melhor. Ai, meu Deus do céu, vocês não perdem por esperar. Essa aqui, nem se pegar 5 views, eu vou trazer parte 2. Quero nem saber, fi. Essa tá garantida. Então, pra você não perder o garantido, né? Você ativa o stream. Dale!